Me chamo Antônia Oliveira, tenho 50 anos, sou supervisora de recursos humanos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu vi uma matéria, de uma emissora concorrente e eles mostrando sacos de dinheiro em um estádio de futebol no Rio de Janeiro. E aquilo me indignou muito, porque eu pensei assim, poxa, as pessoas que vão lá já são pessoas simples. E eles ainda ficam tirando o dinheiro dessas pessoas. Então ali nasceu, eu já tinha preconceito, então cresceu ainda mais o ódio que eu tinha da Igreja Universal. Em especial, obviamente, pelo Bispo Macedo. E o ódio ia crescendo dia após dia ao ponto de eu não conseguir nem ouvir a voz dele. Eu falava para todo mundo que eu preferia morrer do que vir nessa igreja. Eu ia em qualquer outra denominação, mas nunca na Igreja Universal, só se fosse morta. Quando o Bispo Macedo foi preso, eu achei o máximo. Eu achei ali que a justiça tinha sido feita. Afinal de contas, eu o via como charlatão, como enganador, como ladrão. Eu chegava ao ponto, assim, o absurdo de falar que era igreja não do reino de Deus, mas do reino do diabo. Ali, para mim, foi um prazer ver toda aquela situação, ele sendo preso. Ali era como se a justiça tivesse sendo feita. Vindo essas fake news, essas notícias falsas, eu vivi uma vida de derrota, porque eu venho de uma família muito, muito simples, muito humilde, e nós éramos 13 filhos, eu sou a penúltima dos 13 filhos, a nossa situação era muito difícil. O meu pai, não por falta de trabalho, porque o meu pai fazia tudo o que fosse necessário para que não passássemos necessidade, não passássemos fome. Porém, nós não tínhamos o básico. Nós não tínhamos, por exemplo, um fogão. O nosso fogão era a lenha, nós não tínhamos água encanada, eu tinha que ir no chafariz com lata d'água na cabeça para trazer água para casa, para colocar nos potes para a gente beber. Vendo toda essa situação, eu vim embora para cá, eu vim transferida, porque eu era atleta lá na minha cidade, achando que ia mudar de vida, Eu fui descoberta no atletismo. E eu achava que a minha vida ia mudar, que a minha vida, eu ia deslanchar como atleta, só que, para minha surpresa, eu tive tendinite no joelho. E eu tive que suspender todo aquele sonho, aquele desejo de me tornar uma atleta de sucesso. Depois de tudo isso, eu conheci uma pessoa, achando também que a minha vida ia mudar. Essa pessoa era o meu chefe e eu fui me envolver com ele. Com 15 dias nós fomos morar junto. Essa pessoa era de uma das famílias mais bem-sucedidas, daqui de São Paulo. E ali eu também vi a oportunidade de começar uma vida nova. E foi quando eu comecei a descobrir as traições. E eu comecei também a traí-lo. Então, ele me traía, eu traía. Então, para preencher aquele vazio, até por causa da depressão que eu comecei a ter lá atrás, em virtude do atletismo, de não conseguir ser uma atleta de sucesso, em virtude até mesmo de uma vida amorosa já destruída, já tinha tentado até mesmo suicídio, enfim. Então ali começou voltar, como se fosse voltando tudo de novo, aquele vazio, aquela vontade de morrer, aquela vontade de não mais existir. Nós morávamos no Ibirapuera e morávamos muito bem, só que nós tínhamos que deixar nossa casa porque a gente estava sendo despejado. Aí nós fomos morar no Cambuci, aí fomos despejados novamente depois de alguns anos. E ali começou a ficha a cair. Nós tínhamos 10 propriedades, a gente perdeu tudo em menos de 3 meses. E eu fui conversar com ele, eu falei, poxa, não é normal o que está acontecendo. E eu fui e falei, poxa, a gente está perdendo tudo. Tudo que você faz, você pede orientação para sua mãe de santo e a nossa vida só desanda.
Aí ele começou a falar um monte para mim, que não era mais para eu falar aquilo, que ele era fiel aos encostos mesmo, que ele ia fazer de tudo, tudo que eles pedissem ele ia fazer. Uma noite que eu já não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu tinha, como eu falei, desejo de suicídio, eu via vozes, eu via vulto. E numa dessas noites eu ouvi um testemunho que era igual ao meu. E essa pessoa, ela também já tinha tentado de várias as formas ser feliz. A história era igual à minha. E no final ela falava desse Deus que podia mudar tudo, que mudou, na verdade, a história da vida dela, que podia mudar a história de quem estava assistindo. E eu olhava, que eu nem piscava, eu falei, mas não pode ser. Pois eu vou nesse lugar. Só que ao final, ela falou que era a Igreja Universal. Eu falei, e agora? Eu não vou. Eu não vou por causa do preconceito que existia. E eu tinha um amante. Aí esse amante, a gente foi para uma lanchonete no centro da cidade. Do nada, ele falou, vamos na igreja? E eu falei dentro de mim em pensamento, porque eu lembrei do testemunho. Eu falei, se for na Igreja Universal, eu vou. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. Tudo, 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 tudo. E eu fui para casa já decidida, ali na hora mesmo, eu já falei, né, para esse amante que a partir daquele dia ser uma nova vida, uma nova história, que eu não queria mais saber dele. Ali eu já comecei já traçar outros planos para a minha vida, já planejar outras coisas. Eu cheguei em casa, eu contei toda empolgada para o meu esposo e falei para ele o que tinha acontecido. Começou um caos na minha casa, porque ele não aceitava. Mas mesmo assim eu perseverei. Eu comecei a ir todos os dias na igreja. O preconceito foi acabando aos poucos. Eu fui enxergando ali que aqueles testemunhos não eram comprados e tudo foi saindo de propósito em propósito. Aí eu fiquei despreocupada, por exemplo, com vida amorosa, porque meu ex-marido ele não quis se converter e comecei a lutar pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira, porque eu até então não trabalhava, eu estava com 25 anos, nunca tinha trabalhado registrada, mas eu tinha tanta certeza que Deus ia me honrar que eu não me preocupava. Meu atual esposo me conheceu na terapia do amor. Aí em um ano, a gente namorou, noivou, casou, né? Deus foi abrindo portas de emprego. Eu comecei a fazer faculdade, me formei, me pós-graduei, mas o mais importante de tudo isso não foi casamento, não foi casa, não foi carro, porque onde eu fui, todos os lugares que eu fui, não falava do Espírito Santo. E ali eu entendi, eu falei, para que eu possa permanecer, eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Foi algo imenso, foi algo maravilhoso, foi algo que, por mais que eu fale, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro de tudo. Foi o dia mais especial da minha vida. Foi o dia mais importante da minha vida. Porque ali eu entendi que verdadeiramente eu era uma filha. Mas o que eu quero é, aqui nesse momento, aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, com lágrima nos olhos, é pedir perdão ao Bispo Macedo. Eu julguei tanto. Eu tô para conhecer alguém que o julgou mais do que eu. Eu falei palavras horríveis sobre a pessoa dele, sobre o caráter dele, quem ele era. E eu lembro, dentro de um ônibus, eu vi uma mulher falando, a gente começou a conversar,
E ela começou a contar a vida dela, né? As derrotas, que ela era uma pessoa doente, que a vida dela estava destruída. Aí eu só esperando a oportunidade para falar de Jesus para ela. Aí quando ela terminou, aí eu falei. Quando eu falei que era a Igreja Universal, ela começou a falar um monte. As mesmas coisas que um dia eu tinha falado, de ladrão. Aí eu falei, deixei ela terminar, eu falei, realmente, senhora, ele é ladrão. Ele me roubou. Sabe o que ele roubou de mim? E ela bem séria me olhando. Ele me roubou a depressão. Ele me roubou as doenças. Ele me roubou um casamento destruído. Realmente, senhora. E essa mulher ficou muda. E é isso que o homem de Deus faz. Ele dá a vida por nós. Hoje eu tenho paz. Hoje a minha casa é um pedaço do céu. Hoje o meu esposo, que nós estamos casados há 22 anos, me trata como uma princesa. Para aquela pessoa que tinha preconceito com a Igreja Universal, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, eu sou obreira. Há 23 anos eu faço parte dessa obra. E se eu não tivesse dado ouvidos, né, à mídia, às fake news, eu não teria sofrido durante esses 10 anos com depressão, com desejo de suicídio. Então eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida, por ter aberto os meus olhos, porque hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a verdadeira felicidade, hoje eu tenho vontade de viver.